Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma entrevista muito bacana, reveladora, que o espírito de Humberto de Campos fez com o espírito de uma figura enigmática, que é o filósofo grego Sócrates, um espírito de luz que nos trouxe muitos ensinamentos através dessa entrevista, dessa psicografia realizada pelo nosso amado Chico Xavier. Eu vou trazer ela na íntegra para vocês. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Sócrates foi um grande filósofo grego apontado como um dos fundadores da filosofia ocidental. Ele, assim como Platão, são considerados, pessoal, os precursores do espiritismo. Olha só, mesmo antes da vinda de Jesus à Terra. Em O Evangelho segundo o Espiritismo é possível encontrar vários trechos que são conceitos de Platão e Sócrates sobre a alma, o seu progresso, o mundo espiritual e seus habitantes, e reencarnações e virtudes nobres. Bom, essa entrevista está contida no livro Crônicas de Além Túmulo, enviado pelo espírito de Humberto de Campos e psicografado pelo nosso amado Chico Xavier. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Foi no Instituto Celeste de Pitágoras que vim encontrar nestes últimos tempos a figura veneranda de Sócrates. A reunião, nesse castelo luminoso dos planos erráticos, era, nesse dia, dedicada a todos os estudiosos vindos da terra longínqua. A paisagem exterior, formada na base de substâncias imponderáveis para as ciências terrestres da atualidade, recordava a antiga Hélade, cheia de aromas, sonoridades e melodias. Um solo de neblinas evanescentes ecoava as terras suaves e encantadoras onde as tribos jônias e eólias localizaram a sua habitação, organizando a pátria de Orfeu, cheia de deuses e de harmonias. Árvores bizarras e floridas enfeitavam o ambiente de surpresa cariciosas, lembrando os antigos bosques da Tessália, onde Pan se fazia ouvir com as cantilenas de sua flauta, protegendo os rebanhos junto das frontes vetustas que eram as liras dos ventos brandos, cantando as melodias da natureza. O palácio, consagrado a Pitágoras, tinha aspecto de severa beleza, com suas colunas gregas à maneira das maravilhosas edificações da gloriosa Atenas do passado. Lá dentro, agasalhava-se toda uma multidão de espíritos ávidos da palavra esclarecida do grande mestre que os cidadãos atenienses haviam condenado à morte 399 anos antes de Jesus Cristo. Ali se reuniam vultos venerados pela filosofia e pela ciência de todas as épocas humanas: Terpandro, Tucídides, Lísias, Ésquines, Filolau, Timeu, Símias, Anaxágoras e muitas outras figuras respeitáveis da sabedoria dos homens. Admirei-me, porém, de não encontrar ali nem os discípulos do sublime filósofo ateniense, nem os juízes que o condenaram à morte. A ausência de Platão, a esse conclave do infinito, impressionava-me o pensamento quando, na tribuna de claridades divinas, se materializou aos nossos olhos o vulto venerando da filosofia de todos os séculos,
Da sua figura irradiava-se uma onda de luz levemente azulada, enchendo o recinto de vibrações desconhecidas, de paz suave e branda. Grandes madeixas de cabelos alvos de neve molduravam-lhe o semblante jovial e tranquilo, onde os olhos brilhavam infinitamente cheios de serenidade, alegria e doçura. As palavras de Sócrates contornaram as teses mais sublimes, porém inacessíveis ao entendimento das criaturas atuais, tal a transcendência dos seus profundos raciocínios. A maneira das suas lições nas praças públicas de Atenas falou-nos da mais avançada sabedoria espiritual, através de inquirições que nos conduziam ao âmago dos assuntos. Discorreu sobre a liberdade dos seres nos planos divinos que constitui a sua atual morada e sobre os grandes conhecimentos que esperam a humanidade terrestre no seu futuro espiritual. É verdade que não posso transmitir aos meus companheiros terrenos a expressão exata dos seus ensinamentos, estribados na mais elevada das justiças, levando-se em conta a grandeza dos seus conceitos, incompreensíveis para as ideologias das pátrias do mundo atual, mas ansioso de oferecer uma palavra do grande mestre do passado aos meus irmãos, não mais pelas vísceras do corpo, e sim pelos laços afetivos da alma, atrevi-me a abordá-lo. Mestre, disse eu, venho recentemente da terra distante, para onde encontro possibilidade de mandar o vosso pensamento. Desejaríeis enviar para o mundo as vossas mensagens benevolentes e sábias? Seria inútil, respondeu-me bondosamente. Os homens da terra ainda não se reconheceram a si mesmos, ainda são cidadãos da pátria sem serem irmãos entre si. Marcham uns contra os outros ao som de músicas guerreiras e sob a proteção de estandartes que os desunem, aniquilando-lhes os mais nobres sentimentos de humanidade. Mas, retorqui, lá no mundo há uma elite de filósofos que se sentiriam orgulhosos de vos ouvir. Mesmo entre eles, as nossas verdades não seriam reconhecidas. Quase todos estão com o pensamento cristalizado no ataúde das escolas. Para todos os espíritos, o progresso reside na experiência. A história não vos fala do suicídio orgulhoso de Empédocles, de Agrigento, nas lavas do Etna, para proporcionar aos seus contemporâneos a falsa impressão de sua ascensão para os céus. Quase todos os estudiosos da terra são assim. O mal de todos é o enfatuado convencimento de sabedoria. Nossas lições valem somente como roteiro de coragem para cada um. Nos grandes momentos da experiência individual, quase sempre é dolorosa. Não crucificaram por lá o Filho de Deus que lhes oferecia a própria vida para que conhecessem e praticassem a verdade? O pórtico da pitonisa de Delfos está cheio de atualidade para o mundo. Nosso projeto de difundir a felicidade na Terra só terá realização quando os espíritos aí encarnados deixarem de ser cidadãos para serem homens conscientes de si mesmos. Os estados e as leis são invenções puramente humanas, justificáveis em virtude da heterogeneidade com respeito à posição evolutiva das criaturas, mas, enquanto existirem, sobrará a certeza de que o homem não se descobriu a si mesmo para viver a existência espontânea e feliz, em comunhão com as disposições divinas da natureza espiritual. A humanidade está muito longe de compreender essa fraternidade no campo sociológico.
Impressionado com essas respostas, continuei a interrogá-lo. Apesar dos milênios decorridos, tendes a exprimir alguma reflexão aos homens quanto à reparação do erro que cometeram, condenando-vos à morte? De modo algum. Méletos e outros acusadores estavam no papel que lhes competia, e a ação que provocaram contra mim nos tribunais atenienses só podia valorizar os princípios da filosofia do bem e da liberdade que as vozes do alto me inspiravam para que eu fosse um dos colaboradores na obra de quantos precederam no planeta, o pensamento e o exemplo vivo de Jesus Cristo. Se me condenaram à morte, os meus juízes estavam igualmente condenados pela natureza e, até hoje, enquanto a criatura humana não se descobrir a si mesma, os seus destinos e obras serão patrimônios da dor e da morte. Poderias dizer algo sobre a sua obra aos vossos discípulos? Perfeitamente, respondeu-me o sábio ilustre. É de lamentar as observações mal avisadas de Xenofonte, lamentando eu, igualmente, que Platão, não obstante a sua coragem e o seu heroísmo, não haja representado fielmente a minha palavra junto dos nossos contemporâneos e dos nossos pósteros. A história admirou na sua apologia os discursos sábios e bem feitos, mas a minha palavra não entoaria ladainhas laudatórias aos políticos da época e nem se desviaria para as afirmações dogmáticas no terreno metafísico. Vivi com a minha verdade para morrer com ela. Louvo, todavia, a Antístenes, que falou com mais imparcialidade a meu respeito, de minha personalidade, que sempre se reconheceu insuficiente. Julgáveis, então, que me abalançasse, nos últimos instantes da vida, a recomendações no sentido de que, se pagasse um galo a Esculápio, semelhante expressão a mim atribuída constitui a mais incompreensível das ironias. Mestre, e o mundo? Exclamei. O mundo atual é a semente do mundo paradisíaco do futuro. Não tenhais pressa. Mergulhando-me no labirinto da história, parece-me que as lutas de Atenas e Esparta, as glórias do Pártenon, os esplendores do século de Péricles, são acontecimentos de há poucos dias. Entretanto, soldados espartanos e atenienses, censores, juízes, tribunais, monumentos políticos da cidade que foi minha pátria, estão hoje reduzidos a um punhado de cinzas. A nossa única realidade é a vida do espírito. Não vos tentaria alguma missão de amor na face do orbe terrestre, dentro dos grandes objetivos da regeneração humana? Nossa tarefa para que os homens se persuadam com respeito à verdade deve ser toda indireta. O homem terá de realizar-se interiormente pelo trabalho perseverante, sem o que todo o esforço dos mestres não passará do terreno do puro verbalismo. E como se estivesse concentrado em si mesmo, o grande filósofo sentenciou: as criaturas humanas ainda não estão preparadas para o amor e para a liberdade. Durante muitos anos ainda, todos os discípulos da verdade terão de morrer muitas vezes. E enquanto o ilustre sábio ateniense se retirava do recinto, junto de Anaxágoras, dei por terminada a preciosa e rara entrevista. Humberto de Campos. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!